Investir no exterior parece um bicho de 7 cabeças, não é mesmo? Mas ó, essa aula aqui vai deixar claro para você, primeiro, por que você deve investir no exterior, que é importante você ter um pezinho fora do seu país ali de origem. E segundo, como fazer isso, tá bom? Fica aqui, esse vídeo é bem legal, lá no finalzinho tem um resuminho ali bem legal dos principais lugares onde você consegue acessar investimentos fora do Brasil. Conforme eu falei aí na introdução, essa aula é para você começar a pensar em investir fora do seu país. Fora do Brasil, se você é brasileiro, se você mora em outro país, obviamente, fora ali da sua região de moradia, tá? Isso porque a gente vai ver nessa aula aqui que a gente elimina uma série de riscos, a gente tem acesso a mercados maiores e melhores, e também desmistificar que é difícil investir fora do Brasil, né, que é difícil tirar o seu dinheiro do Brasil. Hoje é mega simples, a gente tem praticamente aí todas as corretoras com algum ambiente onde você consegue negociar ativos, ações, ETFs, tudo que você quiser nos Estados Unidos principalmente, ou em outro lugar do mundo também, né? Vamos lá para a aula. Essa aula aqui então é sobre investimentos no exterior. Vamos lá. Mercado brasileiro versus o mercado global. Vamos começar aqui a mostrar algumas diferenças que a gente tem, né? E aqui eu trouxe o primeiro exemplo, que é o valor de mercado das empresas listadas, tá? Então, só explicar esse conceito aqui. Uma empresa listada é uma empresa que você entra lá no seu home broker, você entra lá na sua corretora, no seu banco e consegue comprar uma ação daquela empresa. Então, vou trazer um exemplo aqui. Petrobras, Apple, tá? Google, são todas empresas listadas. Por quê? Porque você entra lá no seu home broker, consegue achar uma ação dessa empresa para comprar. Ela é listada na Bolsa de Valores do seu país, tá? Então, aqui o que a gente está fazendo? Comparando o valor de mercado de empresas listadas, tá? Em dólar global. Então vamos lá. Todas as empresas listadas do mundo todo, tá? Então todas as empresas que estão nas bolsas de todos os lugares do mundo, do Brasil, do Chile, dos Estados Unidos, do México, da Inglaterra, de todos os lugares do mundo, mas essa empresa tem que estar listada, ela tem que estar na bolsa. Se você somar todas essas empresas, a gente vai chegar num número aqui de mais ou menos 100 trilhões de dólares. É o que valem todas essas empresas somadas, tá? O valor de mercado delas. Ou seja, se eu tivesse dinheiro suficiente para comprar ações, todas as ações de todas essas empresas, eu precisaria ter 100 trilhões de dólares para comprar todas elas, ok? Então, acho que não tem ninguém no mundo que tem esse tamanho aí de bolso para comprar essas ações todas, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é um comparativo. Eu estou falando então do mundo todo ali, a gente tem 100 trilhões de dólares. Estados Unidos, se eu somar da mesma forma todas as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, eu chego num número de 50 trilhões. Opa, peraí, aqui já começa a chamar um pouquinho a minha atenção. Se no mundo inteiro, incluindo a Europa, incluindo a Ásia, incluindo a América do Sul, né, todos os países do mundo, eu tenho 100 trilhões, e nos Estados Unidos eu tenho 50, ou seja, só nos Estados Unidos eu tenho metade do mundo todo, eu já tenho um sinal aqui de que investir via Estados Unidos já me ajuda a acessar praticamente metade de tudo que existe no mundo, né? Agora vamos trazer aqui o Brasil. Olha lá, o Brasil não chega nem a 1 trilhão. Se eu somar todas as empresas que estão listadas na Bolsa Brasileira hoje, eu não chego nem a 1 trilhão de dólares. Então, esses números me mostram que investir só no Brasil me deixa muito limitado. Eu não consigo acessar empresas de tecnologia, por exemplo. Né? A Apple eu só consigo acessar se eu investir na Bolsa dos Estados Unidos. Se eu quiser acessar a Novo Nordisk, né, que é aquela empresa que faz lá aqueles medicamentos, eu tenho que acessar a Bolsa da Europa. Né? Só que eu vou, numa aula do Método Invest, eu até explico isso mais no detalhe, aqui eu não vou entrar tanto nesse detalhe, tá? Então se você quiser saber mais detalhes sobre BDRs, ADRs e ETFs internacionais, procura aqui o link no comentário, na descrição do vídeo e vai lá para conhecer o nosso Método Invest, porque lá essa aula é muito mais completa, tá? Mas, para resumir aqui, para explicar de forma muito rapidamente para vocês, algumas empresas europeias emitem ações na Bolsa dos Estados Unidos, assim como elas também podem emitir ações aqui na Bolsa do Brasil. Mas por esses números aqui você já vê que a preferência da maioria das empresas é emitir as ações lá na Bolsa dos Estados Unidos. Então, ao acessar a Bolsa dos Estados Unidos, eu basicamente estou acessando a Bolsa do mundo todo já, tá? De pelo menos 50% do mundo todo. Então, primeiro sinal aqui de que eu tenho que colocar um pezinho fora do Brasil, que senão eu fico muito limitado, né? Segundo,
quantidade de empresas, né, em número, né, em quantidade mesmo ali de empresas que eu tenho listadas também da mesma forma. Global, então são 59 mil empresas listadas no mundo todo. É de mais de 8 mil! Nos Estados Unidos eu tenho 6.200 e no Brasil em torno de 400. Ah, então, outro sinal, né? Imagina, quantas empresas eu não posso acessar via Estados Unidos? Quantas empresas eu não posso acessar numa bolsa de outros países? Né? Aqui no Brasil eu estou limitado a apenas 400 empresas. Tá? Então, começa ali de novo a chamar a atenção o quão pequeno é o nosso mercado brasileiro aqui e que eu tenho que colocar esse pé fora do Brasil aqui. Tá? E aí, por último, né, a gente trouxe um último comparativo da maior empresa americana comparada com a maior empresa brasileira, né, valor de mercado. Né? Daqui a pouco isso aqui vai até mudar, né? Se eu não me engano a Nvidia está se aproximando, se é que já não passou a Apple aqui, mas a gente ainda vai usar o exemplo da Apple. Né? Então a Apple, na época que a gente fez esse slide aqui dessa aula, ela estava valendo ali em torno de 3 trilhões de dólares. Até investiu num negócio de frutas. E ele ligou dizendo que não precisava mais me preocupar com dinheiro. E quando você pega a maior empresa brasileira, a gente está falando que é a Petrobras, que vale ali, não vale nem 1 trilhão, né? Vale 1/10 de trilhão ali, vale 100 milhões de dólares, tá? Então, a nossa maior empresa, mais valorizada empresa do Brasil, tá ali muito, muito abaixo, né? Aqui no tamanho a gente até vê, né? Tá muito abaixo da maior empresa norte-americana. Então, se eu quero acessar grandes empresas, eu posso fazer isso através do mercado americano. E às vezes existe muito também aquela situação onde eu pego uma empresa de petróleo dos Estados Unidos, que nem é a maior de todas dos Estados Unidos, mas ela já é maior do que a Petrobras. Então, quer dizer, onde está meu risco aqui? Será que a maior empresa do Brasil é melhor do que a quinta maior dos Estados Unidos? Em valor de mercado, às vezes você vai ver que não. Às vezes, em valor de mercado, a Petrobras ela está bem atrás, por exemplo, do que alguma empresa dos Estados Unidos lá que também é uma petroleira. Tá? Então, para você expandir e ampliar o seu arco de investimentos, é importante ter investimentos fora do Brasil. Outro argumento que também me surge muito é a questão da variação do dólar. Ah, Helder, eu não invisto fora do Brasil porque o dólar varia muito. Hoje o dólar está aí 5,30, né, no dia que eu estou gravando essa aula. No dia que você estiver assistindo essa aula, dá um Google lá, vê quanto é que está o dólar, você vai ver que mudou. Já não é mais 5,30 e realmente isso acontece muito, né? Aqui eu peguei uma notícia até do final do ano passado, que é justamente o dólar ali estava R$ 6,17, né, um dos maiores patamares que o dólar esteve ali nos últimos anos, né? E aí ele teve um aumento ali de 27%, tá? E aí, óbvio, né, que quando você olha isso, você fala assim, puxa vida, então quer dizer que para cada $1 que eu quero colocar lá nos Estados Unidos ou no exterior, eu tenho que gastar R$ 6 aqui no Brasil. É isso mesmo, é um pouco pesado. Mas eu quero trazer aqui uma visão para você. Será que é o dólar que está desvalorizando? Ou será que é o real? Quem é que está variando de preço? E como é que a gente tem uma aproximação ali para saber quem é que está mudando de preço de forma realmente absurda, né? Então, R$ 6 aqui, $1 é muito dinheiro mesmo, né? Mas quem é que está mudando de patamar? É o real ou é o dólar? Então aqui eu trouxe 2 gráficos para vocês, tá? Essa linha verdinha aqui de baixo é a comparação da variação entre o dólar e o euro. Então você percebe que ao longo de muito tempo, aqui a gente começou a comparar em 1995, né? Então, em 1995, 94, que é quando, inclusive, saiu o real aqui, 94. Né? Então, lá em 1994, o dólar estava nesse patamar aqui, comparativamente com o euro. Ao longo do tempo, lá, ele mudou, ele subiu um pouquinho, desceu um pouquinho, subiu de novo, tal, mas, ó, tá mais ou menos no mesmo patamar. Então, $1 para €1 hoje equivale ali a 0,96 centavos. Então, com 96 centavos de dólar, eu compro €1. Tá? Então, não mudou muito. Era 1 para 1 lá atrás, mais ou menos que continuou. E aí, quando a gente olha o real em 94 também era 1 para 1. Assim que ele foi lançado, ele era 1 para 1. Já no comecinho do Plano Real, lá antes de 1995, ele já teve um boom, né, que já não foi algo assim tão legal, mas beleza, depois ele continuou aqui, teve outro boom e ó, foi mudando de preço e hoje eu tô ali, né, aqui um pouquinho diferente da notícia aqui, mas é algo próximo ali a R$ 6, então eu preciso de R$ 6 para comprar $1. Então quem é que varia? É o dólar mesmo? Ou é o real que está perdendo valor? Tá? Então, para você se proteger dessa desvalorização, você precisa sim ter um pouquinho dos seus investimentos fora do Brasil para se proteger da desvalorização da nossa moeda, porque é ela que está desvalorizando, porque o euro não desvalorizou não. Tá? Então, importante pensar nisso.
E aí a última reflexão é, nós somos consumidores globais, mas a gente investe localmente. E a gente é global por quê? Porque o preço da carne, o preço do combustível, o preço da farinha, que faz o seu pãozinho lá da manhã, toda manhã, eles todos são precificados em dólar. Ah, Helder, mas o Brasil é o maior produtor de carne. Sim, ele é o maior produtor. Mas quem é o maior comprador? É os Estados Unidos, e ele compra em dólar. Então, o preço da carne não está sendo precificado em real. Não é a empresa brasileira que chega lá nos Estados Unidos e fala assim, eu vendo por tanto, paga se quiser. Não. É o mercado norte-americano que fala assim, olha, eu estou pagando X dólares aqui por cada quilo de carne, enfim. Tá? Então, o preço vem em dólar. Do combustível, a mesma coisa, porque é petróleo, né? Petróleo é uma commodity mundial. Né? A farinha, a mesma coisa. Né? Então, a gente está consumindo produtos que são precificados de forma global, mas eu estou investindo de forma local, ou seja, o meu dinheiro, de novo, está perdendo valor ao longo do tempo. É mais ou menos o que a inflação faz com o nosso dinheiro, e obviamente que a inflação está presente aqui nessa desvalorização do dólar, né? Porque se a carne aumentou porque o dólar ficou mais caro, eu estou tendo inflação aqui dentro do Brasil, então não estou me protegendo da inflação aqui no Brasil se eu estou só investindo no Brasil, tá bom? Então, importante essa reflexão para a gente começar a pensar em estruturas de investimento fora do Brasil. É muito importante que você faça isso. Helder, onde que eu vou investir? Aí você vai ter que se inscrever aqui no Método Invest. Lá eu tenho uma aula bem completa falando sobre investimentos no exterior. Eu vou falar de todos os produtos que você pode investir lá. Inclusive eu mostro como investir, tá? Eu entro na plataforma ali da corretora e faço investimentos. Eu entro no site da Bolsa Brasileira para mostrar que você consegue na Bolsa Brasileira também comprar em empresas que são listadas fora do Brasil. Você consegue comprar Apple na Bolsa Brasileira, você consegue comprar Google na Bolsa Brasileira, e ele é precificado, né, pela referência do ativo que valoriza e desvaloriza lá fora, e também pelo dólar. Então você está ganhando quando o dólar valoriza também, tá? Então, importante você clicar aqui e seguir lá o Método Invest para você aprender a fazer esses investimentos, tá? Mas não vou deixar você aqui também no escuro totalmente, né? Como é que você consegue hoje investir, né? Aqui são algumas, tá? A grande maioria das instituições financeiras já tem uma plataforma global que você consegue acessar o mercado norte-americano, ou, de novo, como eu falei, através, às vezes, até da Bolsa Brasileira, você consegue comprar alguns ativos lá fora, né? Mas eu trouxe aqui alguns exemplos, lá. A XP, ela tem lá a plataforma internacional dela, você tem a Nomad também, que você pode investir através dela, a Avenue foi uma das primeiras ali, precursora de trazer investimento de forma popular, né? Porque antes, para você acessar um investimento fora do Brasil, nos grandes bancos principalmente, você precisava mesmo ter muito dinheiro. Hoje não. Hoje, e graças à Avenue principalmente, ela popularizou isso. Então você hoje consegue com pouco dinheiro abrir uma conta na Avenue e fazer os seus investimentos através dessas plataformas todas, né? Na verdade, hoje todas elas já aceitam ali investimentos com pouco dinheiro, né? O BTG também tem o BTG Global, e você tem algumas corretoras que são estrangeiras, mas que aceitam a abertura de contas de investidores brasileiros, né? Então, que é a Fidelity, a Interactive Brokers, a Charles Schwab e a Ameritrade são alguns exemplos também, tá? Mas se você quer ali familiaridade, né, empresas que falam português, que a plataforma é em português, essas 4 aqui de cima são perfeitas para você começar, tá? E obviamente que tem outras aí, o C6 está muito presente também nessa questão atualmente, a gente não colocou aqui, mas também é uma opção, tá? Então, assim, hoje você tem bastante opção, e aqui eu não estou fazendo propaganda de ninguém não, tá? Eu tô só querendo mostrar para vocês que hoje é possível sim, com pouquíssimo dinheiro, você através dessas provedoras aqui, acessar o mercado internacional e investir fora do Brasil sim, tá bom? Então, conta com a gente aqui, clica aqui, segue o Método Invest, né? Dá uma olhadinha lá no nosso curso. A gente lá no Método Invest, então, fala de todos os produtos que você pode lançar a mão para investir lá fora. A gente ensina ali no detalhinho cada um dos produtos que você pode investir lá fora. E, óbvio, de acordo com o seu perfil, de acordo com as suas necessidades, com os seus objetivos, tá bom? Essa aula era só isso. Obrigado aí. Até a próxima. Não esquece de se inscrever, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar esse conteúdo aqui para quem você sabe que vai ser muito interessante, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.